Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Pai, te amamos, te adoramos, te exaltamos, porque só o Senhor é Deus sobre a nossa vida, e não há outro a quem nós possamos buscar. Por isso pedimos ao Senhor direção nessa palavra, que o Senhor Espírito Santo possa falar conosco. Meu Senhor, abençoe todos, onde quer que estejam recebendo essa mensagem, que a luz do teu rosto possa brilhar, possa resplandecer e trazer paz, trazer novidade, trazer renovação na vida de cada um. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Sou eu, o pastor Marcos Antônio. Esse é o canal Orações e Conselhos, trazendo mais uma mensagem, mais uma novidade, mais um entendimento. Cada entendimento novo que a gente recebe é como se fosse uma porta se abrindo, é uma novidade. Hoje eu quero falar contigo a respeito da morte, mas não se preocupe, tem pessoas que não gostam de ouvir sobre a morte, pois temem a morte. Veem a morte como algo, um desastre, uma catástrofe, uma desgraça na vida do ser humano. Mas eu quero te mostrar algo diferente hoje. Você sabia que existe mais de uma morte? E nós precisamos entender cada uma delas. Por isso eu já peço a você, fique até o final para você entender. Porque a mais importante eu vou te mostrar no final. A mais importante de todos. A mais importante o quê, pastor? A morte mais importante. Você sabia que tem morte que a gente vai ter que buscar? Eu não acho que eu tô doido, não. Deixa eu explicar para você nessa mensagem e depois você vai entender certinho. Olha, quer receber a oração da fé? Você pode se preparar colocando um copo d'água, a foto da família. Você pode colocar os remédios que você tem tomado, apresentar um exame. Você pode colocar peça de roupa de alguém, o travesseiro, a chave da casa, do comércio, do seu carro, da sua moto e qualquer documento que está representando uma causa na sua vida, por exemplo, um currículo, causa na justiça, causa trabalhista e assim por diante. Aquele documento de compra e venda que você está tentando vender algo, não está conseguindo, pode apresentar e a gente vai entrar em batalha de oração, tá bom? Então, como eu disse a você, eu quero trazer um entendimento hoje sobre a morte, que é o momento mais temido entre todas as pessoas, que se pudessem evitar, evitariam a todo custo. E na verdade a humanidade até tenta. As pessoas até tentam, os cientistas até tentam criar um meio que o ser humano possa evitar a morte, porém é algo inevitável. Porém a morte, ela deixa de ser tão terrível quando nós a entendemos. Sim, quando nós entendemos o processo da morte, ela vai deixar de ser um bicho papão. Porque entendendo, a gente sabe lidar com ela, ou melhor, a gente vai saber enfrentar da forma certa. Olha, a morte que a gente está acostumado a ver ou ouvir falar é sempre a morte natural, que é a morte do corpo físico. Mas o trecho que eu li para você no livro de Apocalipse, capítulo 20, ele fala a respeito de uma segunda morte. Aí eu pergunto, mas afinal, quantas mortes existem? É uma, duas ou mais? Olha, eu quero apresentar para você pelo menos três mortes diferentes que a Bíblia ensina que existem. E uma delas nós devemos desejar sobre a nossa vida. Como eu já falei, existe a morte física, que é como se o corpo ele tivesse um prazo de validade. Esse corpo físico nosso, por mais que você se exercite, coma bem, durma bem, tome vitaminas, suplementos, mas chega um momento que não tem mais o que fazer.
o corpo físico não vai aguentar mais, não terá mais pele para esticar, não tem mais músculo para crescer, não tem mais como o corpo reagir e simplesmente ele vai parar de funcionar. Nesse momento da morte física, a alma do ser humano, ela sai do corpo e imediatamente ela será levada ou pelos anjos para o paraíso ou pelos demônios para o inferno, ou um ou outro. Esqueça essa história de alma penada. Não existe alma penada. Os espíritos que agem sobre essa terra são os anjos ou os demônios. A alma do ser humano, ela só é livre enquanto o ser humano está vivo. No momento em que morre, aí agora ela é levada ou para o paraíso ou para o inferno, e ali aquela alma vai esperar o dia do julgamento, ou no paraíso ou no inferno. Todas as almas que foram lançadas no inferno, levadas para o inferno, essas aí terão que passar agora na segunda morte. A pessoa já morreu fisicamente e quem foi levado para o inferno vai ter que enfrentar agora a segunda morte. E isso fala, meus amados, lá em Apocalipse 20:12 em diante diz assim, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, quer dizer, o trono de Jesus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Olha, os livros que são abertos é como se fossem os livros que contam a nossa história, que falam a nossa obra, o nosso comportamento. E o outro livro que é aberto é o livro da vida, que contém o nome das pessoas que estão salvas. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Observa, e deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Preste atenção agora. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha aqui a segunda morte. Mesmo depois de morrer fisicamente, mas a alma da pessoa, ela também vai passar pela morte. Se ela desceu para o inferno, do inferno ela será julgada para o lago de fogo, e no lago de fogo, ali agora é a morte eterna. Então ele diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, tá entendendo? A primeira morte é a morte física. A segunda morte é se a pessoa desceu para o inferno, no dia do juízo ela vai ser trazida diante do trono de Cristo, julgada pelas suas obras que levaram ela para o inferno, e será lançada agora no lago de fogo, e ali é a segunda morte daquela pessoa. Então, ali é a condenação eterna. Mas e a terceira morte, pastor? Cadê a terceira morte que o senhor falou? Essa agora é a morte que cabe para nós querermos e buscarmos. Está no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 3 e 4, diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte ou de maneira que fomos sepultados com ele, preste bem atenção, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Começa a prestar mais atenção aqui agora. Essa palavra está dizendo para nós que quando somos batizados, aquele batismo nas águas, em que a pessoa ela aceitou a Cristo, ela reconhece os seus pecados e ela desce nas águas, que esse batismo ele está representando um sepultamento. Está sepultando quem, pastor? Está sepultando o velho eu, o velho homem, a velha natureza pecadora. Porque naquele momento a pessoa está renunciando o pecado.
Então, esse momento aí é a morte da pessoa de forma espiritual para o mundo. Ela está morrendo para o mundo. Ela está morrendo para o pecado, para renascer para Cristo. E a palavra fala mais assim no Romanos 7 em diante, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, está livre do pecado. Aquele que está morto pelo batismo das águas, se realmente houve arrependimento, e a pessoa se batizou, você observa que ela entra nas águas, começa pelos pés e ela vai descendo o seu corpo até a cabeça. É como se fosse um enterro onde a pessoa ela é colocada dentro, da sua lápide, ela é colocada pelos pés. E quando ela é levantada, a primeira parte é a cabeça, é como se estivesse nascendo. Uma criança, quando nasce, a primeira parte que sai é a cabeça. Então o bom é que o batismo seja feito nas águas dessa forma. Só algum caso extremo que a pessoa está enferma, a gente batiza de outra maneira, derramando água. Mas o correto, se você pode, é você descer nas águas e subir das águas. Então está deixando ali a velha natureza enterrada e trazendo a nova natureza, o novo homem, a nova criatura subindo das águas. Então ele diz, porque aquele que está morto está justificado, está livre do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Uma vez que você passa pela morte do pecado, a morte não terá mais domínio sobre você. A morte física vai chegar, um dia o teu corpo vai parar de funcionar, mas está escrito, Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte não terá mais poder sobre a tua vida, não tem mais domínio. E diz assim, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se considere morto para o pecado. Esse processo acontece quando a pessoa ouve a palavra de Deus e ela aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e ela reconhece os seus pecados, ela renuncia aos seus erros, ela se batiza nas águas e daí para frente ela passa a viver agora para Cristo, pela palavra de Deus. Ela não vai mais aceitar o pecado, mas vai lutar contra o pecado, e ela agora nasceu de novo para Cristo e não é mais do mundo. Agora ela faz parte do reino de Deus. Daí para frente a morte não terá poder sobre a tua vida. Então daí para frente, mesmo que você morra fisicamente, mas você irá ressuscitar para a glória de Deus. E é por isso, meus amados, que o apóstolo Paulo, ele fala sem medo algum, dizendo assim, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Observe o que o apóstolo Paulo diz. Se eu vivo para Cristo, e se eu morrer, é melhor ainda. Por quê? Porque eu vou encontrar com Cristo, porque eu vou para o reino do céu. Viver é Cristo, morrer é lucro. A morte não tem domínio sobre aquele que entrega a sua vida para Cristo. Por isso eu te digo, faz o teu compromisso com o Senhor, vive o Evangelho, vive a palavra de Deus, para que você não tenha que passar pela segunda morte, para que você seja livre dessa condenação hoje mesmo, agora mesmo, aonde você está. Você pode tomar decisão na tua vida. Senhor Deus e Pai, eu oro
por todas as pessoas que recebem essa palavra, todas as pessoas que o Senhor Espírito Santo tem falado no coração e despertado essa pessoa, Pai. Todas as pessoas que essa palavra está gerando vida, trazendo uma revolta contra o pecado. Esta pessoa que toma decisão de mudar hoje, a partir de hoje, ó Espírito Santo de Deus, confirma agora, meu Deus, essa vida para o dia da salvação, em nome de Jesus. Ó Pai amado e querido, graças eu te dou por cada alma que está sendo salva agora, Senhor. Cada alma que está sendo livre do pecado agora, cada alma que está sendo livre da morte agora, Senhor. Obrigado, Jesus. Pai, abençoe cada causa apresentada, cada currículo, carteira de trabalho, causa na justiça, cada chave que está sendo apresentada, que o Senhor abençoe, meu Deus, cada pessoa apresentada nas fotos. Consagra agora, meu Pai, esse travesseiro, esse remédio, essa peça de roupa, Senhor, esse copo d'água, Pai. Ó Deus, que o Senhor abre as portas, meu Deus, nessa causa, essa pessoa que deseja vender algo, que o Senhor, Deus, abençoe, meu Pai, e que tome em tuas mãos, Jesus, a vida de todos que oraram com fé e determinação. Que Jesus abençoe agora, meu Pai, todas as grávidas, todas as gestantes. Eu oro, meu Pai, incessantemente, porque eu sei, meu Deus, que vem os ataques espirituais, mas eu peço, envia os teus anjos para guardar, para proteger o emocional, no físico, meu Pai, na saúde, e guarda essa criança, meu Pai. Que seja abençoado o teu parto, que seja abençoada esta criança no teu ventre. Ó Deus, eu peço ao Senhor livramento de acidentes também, de assalto, que o Senhor abençoe a entrada e a saída de cada pessoa hoje. E a todo aquele que nos persegue, nos odeia, nos maltrata, nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus faça, meu Pai, a tua vontade. Nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos digam assim seja, graças a Deus. Eu espero que você tenha entendido a respeito dessas 3 mortes que eu expliquei, mas principalmente a terceira, que é a morte para o pecado. E essa nós temos que buscar com todo o nosso coração. Que Deus continue abençoando a todos. Eu só peço de você agora, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Vamos abrir o entendimento das pessoas para elas buscarem o reino de Deus, a salvação. Deixa o teu comentário, teu testemunho, se inscreva no canal. E se o Senhor permitir, amanhã a gente volta. Tchau!